Oi pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais uma semana de curso de confeitaria no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu estou muito ansiosa para esse curso, como vocês. Foi feito tudo com muito carinho, com muito amor, espero que vocês gostem. A gente vai abrir os grupos hoje às 8 horas da noite para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu quero que todo mundo esteja participando lá no grupo do WhatsApp, viu pessoal? Tirando dúvida, mandando sugestão, falando o que achou da aula. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? A gente vai fazer uma semana intensiva. Nós vamos ter 3 dias de aula e 1 dia de receita. Eu vou mandar todas as receitas por escrito. Hoje eu também vou passar aqui as medidas para vocês, porque quem quiser já colocar em prática, eu vou ficar muito feliz, tá? Em saber que vocês já estão colocando em prática. E aí no último dia eu também vou mandar as receitas por escrito para ficar ainda mais fácil para vocês. E além do nosso curso gratuito, nós também vamos abrir, através de muito pedido de vocês, tá? Tem muita gente muito ansiosa esperando o nosso curso completo de confeitaria, um curso bem completo mesmo, do iniciante ao avançado, para te ajudar a ter uma nova fonte de renda. Eu quero facilitar a confeitaria para você, mostrar que é possível sim ganhar dinheiro dentro da sua própria casa, com coisas básicas que a gente tem na nossa casa mesmo, sem precisar de investimento muito alto. E eu quero ajudar vocês. Bom, então já vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Eu vou ensinar para vocês uma massa, a minha massa perfeita de chocolate, tá? Essa vai ser a melhor massa que você já viu e que você vai fazer na sua vida. É uma massa fofinha, molhadinha, feita à base de óleo, a famosa massa chiffon. Ela pode ir à geladeira sem nenhum tipo de preocupação, tá? Porque ela não corre o risco de estar ressecando. Ela é bem simples de fazer, combina com todo tipo de recheio, dá certo com o bolo nut cake, que é aquele famoso bolo pelado, bolo com recheio, bolo prensado, bolo espatulado, bolo com chantilly. Dá certo também para fazer bolo mais alto, bolo estruturado. Então, como eu disse para vocês, é uma massa perfeita mesmo. Além de ter um custo super baixo, tá? São ingredientes fáceis de achar, baratos, não sai um custo alto. Fica muito gostosa, com muito sabor de chocolate, não fica enjoativa, por isso que ela combina com todo tipo de recheio. E todo mundo me pediu para ensinar essa massa para vocês. Essa é uma das massas que mais saem, os clientes amam, principalmente as crianças, por ser um bolo de chocolate, e os adultos também, porque não fica uma massa enjoativa. E por isso ela abre um leque enorme para você estar fazendo no seu cardápio, porque você pode incluir qualquer tipo de recheio. Não precisa ficar molhando a massa, isso aí já é critério de você, porque já fica uma massa muito molhadinha por ser a base de óleo. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Inclusive, ela é tão fácil de estar fazendo que dá para fazer na mão. Vou fazer ela na mão para vocês verem que não precisa de batedeira. Claro, se você quiser fazer na sua batedeira, pode, no liquidificador também pode. Mas como a minha função aqui é facilitar para vocês, eu vou fazer na mão para mostrar que dá super certo, tá? Eu vou começar aqui, vou falar os ingredientes que nós vamos utilizar. São 400 ml de leite, tá? 200 ml de óleo, eu estou utilizando óleo de girassol, mas você pode utilizar o óleo de soja, o óleo de amêndoas, o de sua preferência, vai dar certinho no final também. Inclusive, uma dica aqui que eu vou dar para vocês, tenha um copo medidor em casa, porque eu vou dar, logo depois eu vou passar as receitas por escrito para vocês em xícaras e em gramas, mas tendo um copo medidor em casa já vai facilitar muito, porque no copo medidor já tem a medida tanto em xícaras, quanto em ml, quanto em gramas. Então vai facilitar muito a vida de vocês e vocês não vão precisar estar adquirindo balança, algo desse tipo. Com só esse copo medidor que a gente acha em qualquer loja de R$1,99 ou em artigos de confeitaria, a gente já consegue tirar todas as medidas para fazer os nossos bolos, tá bom? 4 ovos, eu vou utilizar junto mesmo, tanto a gema quanto a clara, não precisa separar. E os ovos também podem ser ovos caipiras, aqueles ovos vermelhos, não tem problema, pode ser o branco ou o caipira. Vou utilizar 2 xícaras de açúcar, estou utilizando um açúcar cristal mesmo, dá super certo. Se você tiver o refinado em casa também pode, mas com o cristal também dá certinho. Farinha de trigo, são 2 xícaras também, tá? A minha farinha de trigo não tem fermento, então eu vou adicionar uma colherzinha de fermento. Se a sua farinha já tiver o fermento junto, não precisa adicionar, tá?
Se não tiver, você adiciona uma colherzinha. Uma xícara de cacau em pó. Eu estou utilizando o cacau 50%, que aí não vai ficar nem tão doce a minha massa e vai ficar bem escura, aquela massa daquela cor que a gente gosta bastante da nossa massa de chocolate. Se você preferir, você também pode utilizar 70%, 100% ou chocolate em pó, tá? Eu gosto desse aqui que a massa fica mais escura e com um sabor muito gostoso de chocolate. E aí, para dar uma estrutura melhor para nossa massa, eu vou utilizar 2 colheres de amido de milho, tá? Ela ajuda a dar mais estrutura para nossa massa, deixar uma massa mais estabilizada e ajuda também, esse é o truque, hein, pessoal? Ajuda também a evitar que a nossa massa afunde no meio, fique uma massa mais retinha, mais estruturada, tá? Outra dica que eu já tenho que dar aqui para vocês em relação ao forno. Meu forno já está ligado, tá pré-aquecendo, tá? Forno sempre pré-aquecido 15 minutinhos antes de levar a nossa massa ao fogo a 180 graus. Isso vai garantir que a nossa massa cresça bonita, não fica uma massa solada. Tudo isso vai influenciar bastante, tá? No decorrer aqui eu vou estar dando mais dicas para vocês, para garantir que a nossa massa fique perfeita. Vou abrir aqui um espaço. Pra gente começar a fazer a nossa massa. A gente já vai começar batendo aqui os ovos, todos de uma vez. São 4 ovos. Os meus ovos estão gelados, tá? Mas pode ser em temperatura ambiente também, porque geralmente eu guardo os meus ovos na geladeira. Então tem gente que gosta de guardar o ovo na geladeira e antes de fazer a massa tirar. Se você receber uma encomenda de última hora, precisa começar, não precisa esperar o ovo voltar à temperatura ambiente, pode ser gelado mesmo. Inclusive eu adoro usar ovo gelado, que eu acho que deixa a minha massa mais estruturada ainda, tá? Já vou começar aqui colocando leite, são 2 xícaras de leite. Eu tô utilizando leite integral, mas você pode utilizar o leite de sua preferência, pode ser o desnatado, não tem problema não, tá? 1 xícara de óleo. E o açúcar. Essa massa fica muito gostosa. E aí eu vou misturar com a ajuda de um fouet para facilitar na hora da gente misturar, tá? Vou ir misturando até ficar uma mistura bem homogênea. Aquela mistura que a gente vê que tá tudo bem misturadinho mesmo. Eu vou trazer a câmera aqui para perto para ficar mais fácil ainda para vocês verem qual é o ponto certinho da nossa massa. E aí a gente mistura bem até ficar bem homogêneo. Cuidado que é uma massa, essa parte é mais de líquidos, né? Então cuidado para não derramar. Olha se o ovo já misturou bem. A gente precisa misturar bem essa parte para não ficar com cheiro de ovo, tá? Olha, assim já tá homogêneo. Sempre misturando até lá no fundo para misturar por completo. Essa parte, como é a parte com os líquidos, a gente pode misturar rápido, tá? Não tem problema não. Isso não vai influenciar na nossa massa, não vai deixar ela mais pesada ou mais leve. Pode mexer bem para não ficar com cheiro de ovo. Olha só como já tá bem homogêneo, ó. Agora é a parte que nós vamos acrescentar os secos. Pessoal, muito importante, tá? Nessa hora que a gente vai acrescentar os secos, a gente precisa peneirar a nossa farinha para poder tirar aqueles gruminhos, tá? Ela vai ficar bem aerada, bem levinha. Quanto mais a gente peneira a farinha, mais leve ela fica. O que vai fazer a gente ter uma massa ainda mais leve, ainda mais aerada e ainda mais fofa.
Então, já vou peneirar aqui a nossa farinha. Lembrando que a minha farinha não tem o fermento. Então, já vou peneirar a farinha e o amido de milho. 2 colherzinhas de amido de milho. Para ter uma massa ainda mais estruturada. Aí a gente vai peneirando para ficar uma farinha bem fininha. Olha só a diferença que dá quando a farinha tá peneirada. Ela fica bem fininha, bem soltinha. Já vou aproveitar e peneirar o nosso cacau. O cacau é mais importante ainda de peneirar, tá? Porque geralmente ele já vem com umas bolinhas, umas pelotinhas. Ó, as bolinhas dele. O cacau é muito fino, então ele é muito mais fácil de dar bolinha, de grudar. Eu vou passar a colher aqui para soltar as bolinhas. E ainda tem bolinha que não se solta, que a gente não consegue soltar. Por isso que é muito importante peneirar. Aí, tá vendo as bolinhas que ficam? Essas bolinhas não vão se desfazer. Por isso que é importante a gente estar sempre peneirando. E agora eu vou misturar mais com a ajuda do fouet. Importante, depois que a gente coloca a farinha, esse é o momento que a gente tem que misturar de baixo para cima, sempre nesse movimento. Não pode ser rápido para não desenvolver glúten. O que faz a massa ficar pesada é quando a gente mistura rápido e aí a massa acaba desenvolvendo glúten. Massa que a gente mistura rápido e bate muito é massa de pão, que precisa de glúten. Massa de bolo não precisa de glúten. Então a gente tem que mexer bem devagar, sempre de baixo para cima, para ter certeza que está se misturando por completo a nossa massa, tá? Esse movimento aqui, ó, de baixo para cima, com paciência, a gente chega lá e ela se mistura por completo. Muito importante ter um fouet ou um pão duro para facilitar ainda mais nessa etapa. Claro, se você quiser fazer na batedeira também pode, tá? Eu tô fazendo aqui na mão para mostrar para vocês que essa massa dá super certo fazendo assim, dessa forma. Inclusive, tem hora que eu acho até mais prático fazer na mão, porque antes de eu começar, eu não tinha batedeira, então eu comecei batendo massa na mão mesmo, e dava super certo. Depois, com o próprio dinheiro que eu ganhei, com a confeitaria, eu investi e comprei a batedeira. Mas na mão dá super certo. Ó, ela ainda tá com gruminhos, tá vendo? Então a gente continua mexendo até se desfazer tudo. Sempre de baixo pra cima e passando nas laterais. Passando nas laterais para ter certeza que, ó, tá vendo que tinha um pedaço de farinha sem misturar? Então a gente tem que ir passando por toda a vasilha para misturar por completo a nossa massa. Ficar uma massa bem homogênea, sem pelotinhas, para ela poder assar por completo. Ó, ainda tá com gruminhos. Essa massa tem um cheirinho tão gostoso de chocolate. Ah, quem quiser também pode colocar pitadinha de sal para realçar o sabor, tá? Muitas alunas me perguntam, posso colocar pitadinha de sal? Pode sim. Nosso grupo hoje vai ser aberto às 8 horas, tá? Lembrando, para tirar dúvida. Quero todo mundo lá conversando comigo, hein? Uma massa bem fácil de fazer, gostosa. Dá super certo essa massa para bolo no pote também, tá? Bolo no pote, bolo recheado, boneco de cake.
Ó, já tá mais misturadinha, para ter certeza que ela misturou por completo. Eu vou passar o pão duro aqui. Para ter certeza que não ficou nada de farinha de trigo ou cacau sem misturar, ó. Fica uma massa mais líquida mesmo, tá? Por ser a base de óleo. É por isso que fica uma massa úmida, que pode ir à geladeira sem problema algum, que não resseca. E pode molhar também com calda, tá? Ó, tô passando bem lá no fundo para ver se não tem farinha, e não tem. Agora vamos adicionar o fermento. Tô adicionando fermento porque minha farinha não tem. E aí mistura novamente. Pessoal, lembrando que essa semana nós vamos abrir vagas para o nosso curso completo, tá? Lá no nosso curso completo tem vários tipos de massas, recheios, tem formas de estar confeitando bolo, técnicas de bico, como tingir o chantilly. Tem o passo a passo do iniciante ao avançado. Vou ensinar vários tipos de massas, tá? Inclusive, tem a minha massa tão pedida, tão esperada do Red Velvet, tá? Tem um passo a passo de como fazer. Tem pão de ló de chocolate, amanteigada, massa chiffon. É um curso bem completo mesmo, com passo a passo em videoaulas e em apostilas. Já misturou por completo, olha como tá uma massa bem homogênea. Fica uma massa mais líquida mesmo. Agora eu vou afastar a câmera um pouquinho para explicar mais para vocês. Bom, agora com a nossa massa já misturada, vou preparar aqui a nossa forma, preparar minha forma para a gente poder untar. Eu vou utilizar duas formas de 15 de diâmetro por 10 de altura. Se você preferir colocar em uma única forma, essa massa cabe em uma forma de 25 de diâmetro por 10 de altura, tá? Ela só vai ficar uma massa mais larga no diâmetro, vai ficar maior assim e mais baixinha, mais fininha. Eu vou prensar esse bolo, então pra mim eu vou fazer assim, mais fininha e mais alta, que eu quero fazer um bolo mais alto pra gente poder estar confeitando, tá? Eu vou untar com margarina e papel manteiga. Eu já recortei, é só colocar. Para mim recortar, eu coloco aqui o papel e recorto, tá? Você também pode estar tirando o molde, riscando e cortando com a tesoura. Se você for untar a forma do jeito tradicional, que é margarina e farinha de trigo, eu indico você a substituir a farinha de trigo por cacau, pelo próprio cacau em pó. Que aí vai garantir que a nossa massa continue moreninha, não altere a cor dela por fora, para você fazer um lindo nugget cake, tá? Porque quando a gente coloca a farinha de trigo e leva para untar, quando a gente desenforma a massa, geralmente aquela farinha ela dissolve, né? E acaba colando na nossa massa e fica uma massa mais esbranquiçada. Então eu vou começar aqui passando margarina no fundo da forma. Passa, pessoal, muito importante, tá? A gente vai untar a forma somente na parte de baixo. Vou passar margarina e depois eu vou colocar o papel manteiga. Quando a gente unta na lateral, aqui nessa lateral aqui, acaba acontecendo do nosso bolo não desenvolver por completo, não crescer retinho. Acaba dando uma barriga, um morrinho muito alto. Eu recebo muitas dúvidas. Por que meu bolo tá dando morrinho e tá ficando alto? É exatamente por isso. Quando a gente unta nas laterais, a gordura que fica presa, ela atrapalha o nosso bolo desenvolver nas bordas. Ele acaba desenvolvendo somente no meio, dando aquela barriga, aquele morrinho. Tem bolo que é inevitável, acaba dando uma voltinha, mas é bem baixinha, quase imperceptível, bem diferente daqueles bolos que dá um morrão. Quando dá um morrão é porque você untou nas laterais, tá? Já passei aqui, passei somente no fundo.
só lá no fundo que eu passei a margarina. Agora eu vou colocar o papel manteiga. Vou colocar ele encostando. Ele vai encostar bem direitinho lá no fundo. Olha só. Vou colocar na outra forminha. Meu forno já está ligado. Agora eu vou dividir aqui essa massa nessas duas forminhas. Aí. Agora aqui. Outra dúvida que eu recebo bastante das minhas alunas. Por que que o meu bolo afundou no meio? Ele estava crescendo, estava desenvolvendo e afundou. Porque você não pode abrir o forno em hipótese alguma antes de 30 minutos depois que você já levou o bolo ao forno. Porque quando a gente leva o bolo ao forno, a gente colocou fermento, que é o fermento que faz a nossa massa crescer. Então tá acontecendo uma reação química lá entre a temperatura, né, que o bolo tá lá, a temperatura do forno, com o fermento que tá fazendo o bolo crescer. Aí a gente fica ansiosa, vai lá e abre o forno. Ai, será que já tá assado? Abre o forno. Entra o ar frio e dá um choque térmico no bolo. E aí faz o efeito do fermento, a função que o fermento estava fazendo desanda. E aí faz o bolo afundar no meio. Por isso dica que eu dou, tá? Eu já perdi muito bolo assim, ansiosa, com pressa do bolo ficar pronto. A gente perde a noção do tempo e acha que já deu. O tempo vai lá e abre o forno. E aí o bolo afunda. Ou então eu esqueço o bolo lá, o bolo queima. Então eu sempre coloco meu celular para despertar. Vou levar o bolo agora pro meu forno, eu corro, coloco meu celular para despertar daqui 30 minutos, que eu já sei que já tem 30 minutos que o bolo tá lá, não vou esquecer, ele não vai queimar e não vai correr o risco de eu abrir antes de 30 minutos e o bolo afundar no meio. Outra coisa, depois que já passou os 30 minutos e eu quero saber se o meu bolo tá assado por completo, eu vou abrir o forno, vou arredar um pouquinho a minha forma e vou enfiar o palito ou uma faca, um garfo no meio do bolo, bem no meio, tem que ser no meio, para ter certeza que ele assou. Se o palito, ou a faca ou o garfo sair 100% limpo, é porque o bolo está 100% assado, tanto no meio quanto em volta. Se o meio assou, as laterais também estão assadas, tá bom? Aí só depois que eu fizer isso, que eu vou tirar o meu bolo do forno, tá bom? Outra dúvida também que eu recebo. Muitas alunas têm o forno elétrico em casa e fica sem saber qual que vai ligar. Quando a gente tem o forno elétrico, no meu caso eu vou colocar no meu forno a gás mesmo do fogão, 180 graus, vou deixar o meu bolo assando lá. Se o seu forno for elétrico, você vai ligar somente a parte de baixo, também a 180 graus, tá? Não precisa ligar a parte de cima, a gente só liga a parte de cima quando a gente vai assar um frango, por exemplo, que a gente quer dourar ele. O bolo, a gente precisa que ele asse por completo. A gente liga embaixo e em cima, ele vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Agora eu vou levar a massa ao forno, tá? E volto para mostrar para vocês a perfeição que essa massa fica. Ela fica perfeita e super fofa. Pessoal, voltei aqui com a nossa massa de bolo de chocolate perfeita. Olha só como ela cresceu, já esfriou, tá? Tirei do forno, esperei esfriar e vou desenformar aqui para mostrar para vocês. Olha como ela cresceu retinha. Uma ficou mais alta que a outra, porque tinha mais massa nessa aqui. Aí é só passar a faquinha no lado, né? Nas laterais do nosso bolo. Para poder soltar. Lembrando que não untei nas laterais, somente no fundo. Ó. Olha que massa perfeita. Vou colocar ela aqui no pratinho.
Olha, super fofa. Vou desenformar outra aqui e vou trazer a câmera de perto para mostrar para vocês. Olha só como que ficou uma massa perfeita. Vou tirar o papel manteiga. Olha como ela cresceu retinha, super fofa, estruturada, além de estar muito gostosa e cheirosa. Bom, meninas, essas foram as nossas massas. Olha, ficaram fofas, cresceram bem retinhas, bem rente, por causa daquelas dicas que eu dei pra vocês, tá? Ficou fofinha, úmida. Essa massa eu posso molhar se eu quiser, como também não preciso, porque ela já é bem molhadinha por si só. Pode ir à geladeira sem problema algum, essa massa não vai ressecar porque ela é uma massa à base de óleo, tá? Lembrando que para ir à geladeira, você precisa enrolar ela bem, pode ser no plástico filme mesmo, embrulha ela direitinho e aí, bem embrulhada, ela tem uma duração na geladeira de 15 a 20 dias, bem tampadinha para não trocar cheiro com outros alimentos da nossa geladeira, tá? Façam na casa de vocês, ó, uma massa bem fofa. Tenho certeza que vocês vão amar o sabor, a estabilidade da massa. É uma massa muito fácil de trabalhar, até para colocar o recheio ela é fácil, tá? É isso. Amanhã vai ser revelado o valor, o desconto nunca dado antes no curso completo, tá? Bolos perfeitos. O valor, o desconto vai ser revelado amanhã no grupo do WhatsApp na parte da manhã, tá? O grupo vai ser aberto às 10 horas para ser revelado o desconto. Fique de olho. E hoje, às 8 horas da noite, o grupo vai ser aberto para tirar todas as dúvidas referentes à nossa massa e ao curso também. Coloque em prática, que eu tenho certeza que na hora da prática, se tiver que surgir alguma dúvida, vai ser nesse momento que você vai ter. E aí aproveita que o nosso grupo vai ser aberto mais tarde para tirar todas as dúvidas de você. E lembrando que a aula de amanhã é uma aula muito especial, tá? Onde eu vou revelar para vocês um dos recheios mais pedidos de todo mundo. Um dos meus recheios favoritos, um dos recheios que mais saem, tá? Eu vou ensinar o ponto certinho do recheio para nunca mais você errar o ponto e nem o seu recheio vazar ou virar um puxa-puxa. Um beijo e hoje eu tô esperando vocês às 8 horas da noite lá no grupo do WhatsApp.